Sempre com você, ouvinte, levando nosso som onde quer que você esteja. Neste final de ano, o nosso muito obrigado a você que sempre nos acompanha. E no próximo ano estaremos novamente comunicando com você, se Deus assim nos permitir, porque você, ouvinte, é a nossa meta. E é pensando em você que procuramos fazer sempre o melhor. Boas festas e feliz ano novo! São os votos de nossos diretores, Maria Lúcia, Hamilton Luiz e Rafael Luiz, e de toda a nossa equipe de pastores, missionários e evangelistas. Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira, refletindo o brilho da glória de Deus. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cristal. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir... No ar, a empreendedora, jornalista e radialista, Sônia Nogueira. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Está entrando no ar o programa Empreenda, com Sônia Nogueira. Todas as quintas-feiras, às 12 horas, na Rádio Cristal Gospel. Juntos, vamos aprender, esclarecer dúvidas, quebrar tabus, criar oportunidades de crescimento no empreendedorismo e muito mais. No ar, a empreendedora, jornalista e radialista, Sônia Nogueira. Olá! Está no ar mais um programa Empreenda com a Sônia Nogueira. Quinta-feira chegou e estamos aí com mais um programa aí para poder estar interagindo com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão na página da Rádio Cristal Gospel, meu muito obrigada. Vocês que estão aqui na minha página do Facebook, que de certa forma acaba, né, página do Facebook Sônia Nogueira, que acaba pegando um pouco desses bastidores antes de entrar no ar também. Meu muito obrigada pela participação. Enfim, temos muitas coisas legais para compartilhar com todos vocês. Hoje nós vamos abordar o tema empreendedor também, a gente. Que às vezes as pessoas acham que só porque é empreendedor, não tem vida, não tem família, né? Só fica naquela luta, naquela saga do trabalho. E gente, assim, né? Porque de certa forma nós somos muitos, né? Quem é mãe, quem é pai, quem é filha, tia, sempre tem alguma coisa ali, tem a família, na verdade, né? Verdade. E nós trouxemos, né, aqui a psicóloga, né, fenomenológica. O que é isso, gente? É um nome muito chique. A gente já que é consultora em recursos humanos, palestras, treinamentos e pesquisa de clima. Muita coisa aqui, né? Para a gente poder compartilhar. Mas, antes de mais nada, então, para a gente já começar, né? Já que eu falei essa palavra, o que é fenomenológica? Se eu pronunciei corretamente, né? Bom dia, Sônia. Bom dia. É um prazer estar aqui com você. Obrigada mais uma vez pelo convite.
uma abordagem dentro da área da psicologia. Então, nós temos várias abordagens, cada profissional se identifica com uma dessas abordagens e atua dentro disso. Mas todas as abordagens têm o mesmo significado, o mesmo sentido, que a qualidade de vida do nosso cliente, do paciente que vem solicitar essa ajuda. Aí, ó, já esclarecemos mais uma dúvida, né? Que às vezes acaba surgindo porque o nosso papel é realmente esclarecer. Antes da gente abordar o tema, né? Até mesmo porque hoje nós tiramos o dia, né? Esse momento com você, porque você vem se especializando nessa abordagem de família, né? Que é algo realmente que está muito latente, de certa forma, parece que as famílias estão se perdendo aí diante dessa dinâmica toda, né, nessa atualidade toda, vem se perdendo, né? Sim. Então, antes da gente abordar, eu vou falar, gente, nós estamos muito mimados pela Serafim Empório. Eu até mostrei já na minha página do Face, eu vou colocar nas minhas publicações nas minhas redes sociais, tanto do meu Instagram, @Sonia_Nogueira, quanto no meu Facebook, Sônia Nogueira. O que realmente nós estamos experimentando para poder tirar as nossas próprias conclusões e compartilhar com todos vocês, conhecerem essa nova possibilidade de estar cuidando, né? Tanto como vegano, como vegetariano, que às vezes as pessoas acham que ninguém come nada, né? Quando fala de vegano e vegetariano. E na verdade não é assim não, gente. Eu estou descobrindo alimentos maravilhosos e muito mais saudáveis, que dá pra gente realmente consumir. E o Serafim Empório, né? É um delivery de alimentos sem conservantes, opções veganas, funcionais, orgânicas, fitness, papinhas e produtos veganos de higiene pessoal. Geralmente, a entrega é importante ser programada em 2 dias úteis, somente para Mogi, Suzano, Poá e Guararema por enquanto, né? E ainda eles não possuem loja física. E se vocês desejarem conhecer ainda mais os produtos, entre em contato no WhatsApp deles. DDD 11 982226436, mandem suas mensagens ou podem estar acompanhando nas redes sociais, Instagram, Facebook, Serafim Empório, ou no próprio site, www.serafimempório.com.br, né? E as 3 primeiras pessoas que for conhecer e ouviu aqui, falar, eu ouvi lá no programa da Sony, eu quero conhecer os produtos e realizar sua primeira compra, vai ter 35% de desconto. Olha, aproveitem, ó. Que ótimo. Você fala lá, olha só, eu descobri lá no programa T30, na primeira compra você tem 35% de desconto. Que bacana. Então é ótimo, então a gente está muito bem servido. Para vocês que estão aí, ó, vou mostrar. Esse daqui é de banana, que eu adorei, que é muito bom, que por sinal é assim, ó. Deixa eu até ver aqui para poder falar direitinho. É banana com chocolate, ele é orgânico e vegano. Alimentos orgânicos são produzidos sem agrotóxicos, sintéticos e químicos. Visam preservar o meio ambiente e manter a qualidade dos alimentos. Gente, só por aí já dá para perceber que realmente você aumenta muito a qualidade de vida, né? Tem uma moqueca que eu estava realmente quase almoçando. E aí eu falei, gente, o negócio é muito bom. E aí eu vou falar um pouco dessa moqueca de palmito, pupunha com banana da terra vegano. Então é vegano, às vezes a pessoa acha que se alimenta mal, mas não se alimenta, porque o negócio é muito... E você se sente muito leve, na verdade, né? O palmito pupunha contém zinco, mineral importante para a saúde dos músculos e recuperação de feridas, além de controlar a pressão arterial. A banana da terra, gente, é rica em vitamina A, C e potássio. Alivia febres, fortalece os ossos e combate o tabagismo. Olha, isso aqui eu não sabia, não. Que bacana. Banana da terra. O azeite de dendê aumenta os níveis de energia, melhora a visão e reduz o risco de câncer. O leite de coco, rico em gordura boa, que é rapidamente digerida pelo organismo. Não contém lactose, o que permite seu consumo por intolerantes e ajuda a controlar a glicemia. Temos também o nosso suco, gente, que ele é maravilhoso também, de laranja com abacaxi, couve e gengibre, que é uma combinação termogênica, alimentos termogênicos, né? Só para a gente finalizar aqui com chave de ouro, essas informações aqui para a saúde, acelera o metabolismo, porém, cada pessoa tem uma velocidade natural do metabolismo. O ideal é procurar um médico antes de consumir diariamente alimentos que alterem o metabolismo para manter a saúde. Enfim, tem muita coisa legal, nas fotos vocês vão ver.
E espero que vocês se permitam experimentar também, porque realmente eu estou surpresa, porque eu não imaginava que tinha tanta coisa gostosa e com qualidade para a gente poder consumir. E já voltando, né, para o nosso tema de hoje, que eu não faço nem ideia do que vai acontecer, na verdade, né? Mas antes de mais nada, eu quero que você explique para as pessoas, né, Priscila? Porque às vezes as pessoas ainda não compreendem o que é a psicologia, né? E aí eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando, tanto da Rádio Cristal Gospel, tanto para quem está aí no Facebook também, no meu Facebook, Sônia Nogueira. Olha, boa tarde ao Salvador Santos, Marcos Paulo Andrade, boa tarde para você e todos da rádio. Meu muito obrigada, boa tarde para vocês também, vão compartilhando. Enfim, Priscila, o que é a psicologia? Bom, vamos entender então um pouquinho. A psicologia é uma ciência, né? Para ser psicólogo, precisa se estudar 5 anos a psicologia. Existem algumas faculdades que elas emitem alguns certificados antes. Então, nós temos dentro da área psicologia, em 3 anos a pessoa pega a licenciatura para trabalhar na área escolar, em 4 anos ela já é psicólogo, só que ela pode trabalhar na área de RH, e com 5 anos, sim, ela pode exercer a função de psicólogo. A psicologia é uma ciência que estuda comportamento, pensamentos, percepções, tudo voltado para a área tanto de sentimentos quanto da saúde mental. Existe, eu percebo, que é algo que eu acredito que vai ser muito legal a gente trabalhar também no decorrer, né, dos programas, as pessoas, elas ainda têm resistência com a palavra terapia. Sim. Nós estamos num movimento diferente, mas ainda existe muito preconceito. A psicologia, o profissional psicólogo, ele está muito associado à loucura, a um questionamento mais pejorativo, a uma insanidade. Então, quando se fala, olha, eu vou procurar uma terapia, é muito comum, mas para quê? Você precisa, tá com algum problema, mas tá tudo bem na sua vida. Então, sim, ainda existe muito preconceito. Eu brinco com os meus clientes, para sentar nessa poltrona, precisa o primeiro passo ter coragem, para assumir isso daí. Para se permitir, né? Isso, para entrar nesse movimento, eu quero falar sobre mim, eu quero me olhar, eu quero entender o que está acontecendo comigo, o que está bom e vai permanecer, o que não, o que está me desagradando, me desapontando, e junto nós vamos refletir. Lembrando que quem toma todas as decisões é o cliente, é o paciente, só que juntos nós vamos refletir o que está acontecendo, o que está gerando esse desconforto. Em todos os sentidos, de certa forma, da vida, né? Avalia de uma forma profunda. Isso, porque muitas vezes a pessoa chega no consultório com uma hipótese inicial, né? Um exemplo, estou estressada no trabalho. Mas nem sempre é só isso. É que ele conseguiu nomear através disso. Só que juntos nós vamos entender. Então vai ser feita uma leitura tanto no ambiente profissional, tanto no ambiente familiar, ele como pessoa, aí abrange todos os lados, né? 360 graus. Trazer uma compreensão melhor e mais clara do que está se ocorrendo, na verdade, né? Porque às vezes acaba sendo muita coisa da nossa cabeça, né? Isso, é que muitas vezes nós nos prendemos a algumas crenças, né? Algumas crenças culturais, né? Então, assim, nós vamos desmistificar isso daí, que de alguma forma essas crenças geram algum tipo de sofrimento, culpa, remorso, entender um pouquinho a questão religiosa, a questão da fé, o que isso significa para ele, porque muitas vezes quando a pessoa já chega no consultório, já está no ápice emocionalmente, ela já está no desespero, já está extremamente angustiada e não consegue mais administrar sozinha, que é onde que ela percebe, preciso de um outro olhar, preciso de ajuda de um profissional que eu não estou conseguindo conduzir isso sozinha. Decorrente do sofrimento. Do sofrimento que já está muito latente, na verdade, né? Muito mais aflorado do que... Isso. E isso é muito bom, porque nem sempre a pessoa se permite, né? Isso. Nem percebe, chegar num ponto de, às vezes, ficar na depressão mesmo e ficar uma coisa muito mais complicada, na verdade, né? Um quadro muito mais complicado e agressivo para a própria pessoa, na verdade, né? Isso para a própria pessoa. E aí, dependendo da situação, já tem que entrar com a medicação. Só a terapia não vai conseguir dar conta, porque daí entra questões orgânicas. Precisa da medicação para ajudar a equilibrar, para essa pessoa respirar e conseguir falar sobre esses assuntos. E aí assimilar e realmente colocar para fora e aí ajustando, né? Conforme a necessidade de cada caso. Isso mesmo. E qual é a diferença
entre psicólogo, psiquiatra e do psicanalista? Gente, é muita coisa, né? Mas eu vou aproveitar porque eu também quero saber, gente. É importante. Então, o psicólogo, ele é o profissional que fez o curso de graduação de psicologia e que vai atender dentro da área clínica. Tanto na área clínica, quanto, um exemplo, na área comunitária, na área hospitalar. Então, o psicólogo. Nós temos um exemplo, profissionais da área da psicologia que trabalha no setor RH, mas ele não é um psicoterapeuta. Para ser um psicoterapeuta, ele precisa atender pessoas, né? Ele precisa fazer esse atendimento. Já o psiquiatra, ele é um médico, ele é formado, né, dentro da área da medicina, e ele se especializa na área da saúde mental. Então, um exemplo, hoje, se alguma pessoa precisa desse acompanhamento medicamentoso, ele procura o psiquiatra, que é um profissional específico da área, como se fosse um nutricionista, como se fosse um dermatologista. Olha só, é muito importante esse esclarecimento, né? Porque às vezes as pessoas não sabem mesmo qual a diferença de um e do outro. E o psicólogo não pode receitar medicação, somente o psiquiatra, que é um especialista da área. Existe sim alguns profissionais, médicos clínicos, que em alguma área emergencial acaba receitando, mas o psiquiatra, ele é um especialista para cuidar disso. Então, assim, ele vai tratar tanto a parte de diagnóstico, de entender para fins de relatório, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E muitas vezes a gente fecha diagnóstico junto com o psiquiatra, com uma equipe multi, para fechar algum tipo de diagnóstico. E o psicanalista? O psicanalista, muitas vezes, ele não é um psicólogo. Ele é um profissional que se forma em psicanálise e também pode fazer um atendimento. É como se fosse uma abordagem dentro da psicologia, só que ele não precisa ser formado na área de psicologia. Ele é como se fosse uma outra graduação, psicanalista. E ele também trata essas questões de comportamento. Ele também vai aprofundando. Isso, ele também vai aprofundando. Só que ele tem um outro viés. Ele é como se fosse assim, ele vai tratar de coisas mais profundas, de questões de sexualidade, o que está interferindo nos dias de hoje. Então, nós temos psicólogos que são psicanalistas e nós temos psicanalistas que não são psicólogos. Complexo só, isso. É complexo. Até me deu um nó agora. Agora me deu até um nó na cabeça, né? É como se fosse assim, ele tem a graduação de psicanálise, ele pode atender, só que ele não é um psicólogo. E ele estuda a abordagem dele, somente a abordagem. Um exemplo, eu como profissional, eu posso escolher qual área que eu quero ir. Ele tem que ficar só na psicanálise, porque ele só estudou aquele ponto. Você já é mais, no seu caso, é mais abrangente. Isso, abrir o leque. Então, eu posso atender dentro da abordagem da FENO, dentro da comportamental, porque eu fiz a psicologia, eu estudei a graduação. Que abrange muito mais. Que abrange mais, isso. Olha, é importante, porque às vezes você quer realmente até buscar um curso, um rumo para sua vida, é uma forma de você compreender aí o que é cada um, né? Para poder você estar compreendendo, porque de repente é seu dom, sua habilidade está ali acompanhando essas pessoas, está de certa forma ouvindo, tentando de alguma forma entender junto com essa pessoa o que está acontecendo, e aí pelo menos você já tem também um embasamento um pouco maior aí sobre esse assunto. E você trouxe um diferencial porque você sentiu a necessidade de fazer um mestrado. E nesse mestrado, você faz uma abordagem muito interessante, que é sobre famílias. Conte um pouquinho da onde surgiu que você deu um start e falou, eu preciso estudar sobre isso. Atualmente, né, hoje eu trabalho num consultório de psicologia. A ideia de estudar o mestrado foi decorrente da minha própria demanda de trabalho, porque eu via que muitos dos casos, como base, como os bastidores da queixa inicial, era decorrente ou a dificuldades de relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. E aí me veio na cabeça, preciso saber mais sobre isso, preciso entender o que está acontecendo, porque está surgindo uma grande demanda, e até mesmo como uma forma de me aperfeiçoar para os meus clientes. Então, daí que surgiu a idade de estudar sobre o assunto, de entender um pouco mais esse contexto, como que essa questão da estrutura familiar, questões religiosas se interferem ou não,
qual é a forma que está sendo colocado o limite sobre os filhos, como que está a comunicação entre o casal, até mesmo como você mencionou, essa questão das atualizações, da modernidade, como que isso interfere hoje na estrutura familiar. Nós estamos saindo de um modelo cultural para um modelo totalmente diferente. Como que está essa adaptação? Né? Um exemplo, as nossas avós, de ficar em casa, de fazer o tricô, de cuidar da família, e a nova geração já está diferente, né? Muitas vezes a mulher mantém a casa. Como que está sendo administrado essa adaptação, que ao mesmo tempo é a curto prazo, não é muito tempo, basta olhar para as nossas avós e para a geração de agora, né? Então nós estamos falando o quê? De 30, 40 anos para cá, e o quanto vem se mudando, e como que a sociedade está administrando isso, né? Qual é o papel da mulher, como é que está essa questão machista, a mulher trabalha, tem que cuidar da casa, cuida só, como que funciona isso daí. No entanto, por isso que eu quis estudar um pouco mais sobre o assunto. E o que você vem descobrindo? Que você, a primeiro momento, falou assim, caramba, eu não tinha prestado atenção nisso e realmente está existindo isso. Que a mulher tá dando um grito de liberdade. Que às vezes a mulher, ela tá saindo de alguns padrões, de algumas crenças que eram de uma forma muito simbólica, que era imposto para ela. E hoje ela tá muito mais crítica, hoje ela tá muito mais argumentativa e questionando, né? Então, assim, hoje ela não aceita tudo. E aí, muitas vezes, onde gera o conflito. Porque muitas vezes o homem, ele não tá preparado para isso. Para ouvir o não, para saber que ela tem liberdade, para saber que ela vai sair. E aí, onde que gera um susto. E aí, começa uma discussão. Ninguém quer ceder. E o relacionamento é um constante impor e ceder, o relacionamento. Se não ocorre um acordo, se não ocorre um bom senso, fica dívidas insolúveis. E é onde começa a adoecer o relacionamento. Começa a comprometer a saúde do relacionamento. Porque, na realidade, não existe uma receita pronta do casamento perfeito. Não. É um contrato que você faz com o seu parceiro. Então, um exemplo, eu posso ter acesso ao celular dele? É um combinado entre o casal. Quem que vai organizar a casa? É um combinado entre o casal. Nós temos um modelo, entre aspas, né, que se coloca como ideal, mas quando você chega bem de pertinho, é muito particular, é muito peculiar. Varia de cônjuge para cônjuge. E aí, quando chega nessa negociação, que talvez fique um pouco mais áspero, fica um pouco mais rígido, e aí fica uma coisa um pouco mais enrijecida. Isso quando conversam. E tem essa consciência antes, né? Isso. Porque o que eu percebo, que eu falo que até por experiência própria também, nem sempre você tem essa conscientização no relacionamento, de colocar realmente os pingos nos is, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que a gente está acordando realizar nesse momento. Sim. Que eu acredito que pode estar acontecendo isso muito, com muitas pessoas, que aí chega num ponto que você não sabe o que fazer, mas quando a gente começa a olhar para trás, ver o que aconteceu, a gente começa a ver que realmente faltou esses ajustes mais conscientes. Isso, e muitas vezes quando o casal percebe, é porque já está desgastado. Porque daí vai criando um buraco, um vazio entre os dois, e com o tempo fica muito mais difícil de ocorrer essa aproximação. Porque daí os dois já estão magoados, já acabaram falando demais, as palavras machucam. Um peso. Isso, né? A comunicação, a expressão facial, a expressão com gestos, né? Bater porta, jogar as coisas, tudo isso vai minando, vai deixando o relacionamento de uma forma corrosiva. A quantidade de divórcios hoje no nosso país vem aumentando. Muito, absurdamente. Muito, isso, muito. Não só no nosso país, nos outros países. Eu estava até vendo uma pesquisa, que é na qual eu estou utilizando dentro do meu mestrado, que é um casal, que eles são especialistas, que é o casal Del Pretes, que eles estão em relacionamento conjugal. 25% no nosso país, 60% nos Estados Unidos, 40% na Inglaterra. É muito? Isso. E uma das pesquisas que eu estava acompanhando um dos fatores que faz amenizar, se manter mais no relacionamento, são fatores religiosos. Porque aí eles assumem esse compromisso na visão, né, da pessoa que é religiosa, esse compromisso com Deus, e aí é como se fosse assim, não, dá para administrar, dá para se manter. É um dos fatores que mantém. Você falando dessa questão da comunicação,
É como se fosse a fatura de cartão que eu pago no mínimo. Se nós não entramos num consenso, eu com o meu parceiro, é como se fosse, então eu paguei o mínimo do cartão. Resolve momentaneamente, mas a médio e longo prazo fica uma bola de neve. E assim é o relacionamento. Eu gosto de usar muitas metáforas para Isso é importante, descrever. até mesmo porque o nosso papel simbolizar. é isso, é trazer essa clareza nas informações, Isso. porque eu também percebo que as pessoas estão sedentas de profissionais, de clareza de como os profissionais podem estar ajudando e apoiando. Porque, igual eu falei, as pessoas têm medo de terapia. Por que tem medo de terapia? Se é algo que você pode estar ali se alinhando para ajustar todos os pontos da sua vida, né? E o estudo existe para isso. Sim, Né, o sim. aprofundamento profissional que está ali realizando qualquer tipo de terapia, porque existem várias, né? Uhum. Ele se aprofunda para trazer uma solução, Isso. mais dentro da raiz, né? Tipo, quanto mais conseguir puxar da raiz, igual você falou, Isso. melhor vai ser o resultado, porque é uma descoberta interna, Sim, que ainda muitos não estão preparados, né? sim. Para poder se descobrir. E tudo isso vai no tempo da pessoa. Então, dentro da psicoterapia, nós vamos num cuidado muito delicado para respeitar esse tempo da pessoa, porque tem muitas pessoas que não estão preparadas ainda, e é o tempo dela, né? Então, o primeiro passo da terapia é a pessoa querer, é a pessoa buscar ajuda. É Se muito permitir comum, mesmo, se né? permitir. É muito comum quando eles chegam no consultório, eles brincarem, mas o que eu falo? O que você quer falar? Quem conduz aqui é você, né? O meu trabalho é mínimo, 50 minutos, uma vez por semana, mas nós vamos entender sobre o que você quer falar. E aí, quando você dá esse leque, essa oportunidade, é o seu momento, você pode falar sobre o que quiser, e aí a pessoa vai trazendo todos os conteúdos e o que ela quer. Né? De fato, porque aí, ela quer conversar. Nessa permissão é onde se descobre o que realmente deseja, o que realmente almeja. Isso mesmo. E muitas vezes as pessoas ficam com receio de que, mas tem toda a questão do sigilo, do vínculo que é criado, das questões éticas, né? Com qual objetivo? De permanecer o máximo para ficar confortável, para a pessoa se sentir à vontade, porque é um processo delicado você falar Se das permitir. suas intimidades, das suas particularidades, das dores, de coisas que eu não gostaria de pensar, e muitas vezes a gente vai mexer assim, em feridas que muitas vezes aconteceram lá atrás, mas ainda se faz presente. Porque existe um tabu, de certa forma. As pessoas acham que, mas eu vou sentar lá na frente do psicólogo, do terapeuta, enfim. Mas eu vou falar, ele vai saber tudo de mim? Tipo, pensa, será que não sei o quê? As pessoas já imaginam, assim, no julgamento, né? Porque vive muito no julgamento. E pelo contrário, né? Vocês se especializam justamente para isso. Para o acolhimento. Dentro de um consultório, não existe o certo e errado. Não existe certo e errado. Não existe julgamento. Existe, sim, a pessoa que está ali, em sofrimento. E nós vamos entender. Até mesmo como uma questão ética, nós não atendemos pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo de vínculos, até mesmo por isso, para a pessoa em nenhum momento se sentir exposta. Então, ou seja, ela pode ir no consultório e falar sobre o que quiser. E dentro dessa questão, é muito bacana que hoje a procura de casais para a terapia vem aumentando. Então, a conscientização está aumentando. Está aumentando. Esse espaço, essa abertura que a psicologia vem conquistando é muito bacana. Por quê? Os pais, eles são a estrutura da casa. Né? Então, eles são um ponto de referência para os filhos, de relacionamento. A família é o primeiro ponto de vínculo que a criança vai criar. Então, dali ela vai tirar referências de afeto, de respeito, de carinho, de empatia. Tudo isso ela vai tirar. Os pais, eles têm um poder, eles não sabem, mas têm um poder de influência muito grande. Não só através da fala, mas através das atitudes. Eles são, utilizando o ditado, eles são um espelho para os filhos. E realmente são, porque são as referências que eles vão tirar. Eles trazem a características, mas eles vão se moldando de acordo com a cultura familiar. Então, é como se fosse, o que eu quero deixar para o meu filho? Que tipo de herança, de valores que eu quero deixar para o meu filho? E é nesse convívio conjugal
que você também passa esse aprendizado. Tanto para relacionamentos de pais separados, tanto para relacionamentos de pais que moram juntos. E até mesmo o morar juntos é um desafio. Pessoas diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes. E aí, como que nós vamos administrar essas duas pessoas diferentes? É um desafio. É um desafio. Diário. Diário. Isso daí é verdade. É o regar a plantinha, ao mesmo tempo não pode regar demais, porque senão ela afoga, ao mesmo tempo não pode regar de menos, porque ela seca. E encontrar esse equilíbrio no dia a dia é um desafio. Que, na verdade, está relacionado à empatia. Sim. De como você vê o outro, na verdade, né? E aí os dois buscam esse equilíbrio entre si. Isso mesmo. A empatia é uma palavra que está vindo mais vezes, né? E que bom. Que é esse exercício, não se colocar a todo momento no lugar do outro para se anular, mas ter esse cuidado com o outro, né? No sentido tanto da expressão verbal, que é através da comunicação, da expressão corporal, dessa questão da face, de se colocar no lugar do outro, de tentar compreender o sentimento do outro. Isso não quer dizer que os casamentos que dão certo, dizemos assim, né? Os casamentos que são a longo prazo, o casal pensa igual. Não. Não tem problema pensar diferente, mas é essa negociação de como que nós vamos administrar frustrações. Porque a frustração, ela faz parte do nosso cotidiano. Não existe a estação felicidade. Queria que existisse, mas não existe. Né? A vida, ela é feita disso, desses altos e baixos. O que não pode é um pico muito agressivo, porque aí nós chamamos de somatização, que é o corpo começa a dar indícios de que algo não está bem. Então, eu fico com insônia, eu fico muito sonolenta, ou eu vou ter compulsão alimentar, ou a minha pele vai apresentar algum tipo de alergia, meu cabelo vai cair, eu vou apresentar algum tipo de comportamento para demonstrar que eu não estou bem. Então, isso é um ponto que nós chamamos de somatização. Dentro do relacionamento, não quer dizer que nós vamos pensar igual, mas é que nós vamos compreender e ajustar. É o constante. Hoje eu vou impor, hoje eu vou ceder. Hoje eu vou impor, hoje eu vou ceder. E de se colocar, de tentar compreender o que o outro quer me dizer. Através da empatia, através do afeto. Que hoje em dia está muito escasso. Sim, as pessoas estão olhando muito só para si. Isso, existem várias formas de se contar a mesma história, né? A entonação da voz. Existem várias formas de se solicitar algumas coisas. Lógico, em alguns momentos acontece, sim, um ou outro está mais nervoso, acontece, um ou outro se exaltar, acontece, nós somos seres humanos, somos falhos, não somos robôs programados para fazer, acontece. E aí entra muito a questão do bom senso, da compreensão, de reconhecer erros, de tentar amenizar algum comportamento errôneo. Existe muito jogo de cintura, bom humor, de compreender o parceiro. E tudo isso é através da comunicação. Não tem o que fazer. Se existir uma palavrinha mágica para relacionamento, é comunicação. Porque é através da comunicação que tem essa aproximação, que tem esse vínculo, que tem esses pontos de se conhecer um ao outro. De forma mais profunda, De né? forma mais profunda. Não superficial, né? Aquela coisa muito superficial. E, tipo, cada um faz suas coisas, mora no mesmo teto e ninguém sabe de si. Ninguém sabe de ninguém. Isso mesmo. É no sentido, o esposo trabalha com o quê? Não sei. Qual o horário de trabalho do esposo? Não sei. Tem dia que ele sai cedo, tem dia que ele sai tarde. Ou seja, aí já vai ocorrendo uma falha na comunicação. E aí é como se fosse segurar um copo de água. Ele é leve. Só que segura um copo de água por 2 dias. Ele fica insuportável. E assim os relacionamentos. São pequenas coisas, mas se não forem tratadas, cuidadas, a médio e longo prazo começa a ficar insuportável. Que daí a respiração do outro incomoda, a presença do outro incomoda, algumas brincadeiras do outro incomoda, porque aí eu vou me fechando. Eu vou me fechando e não deixo mais o outro me acessar. E aí vai criando 2 pessoas na mesma casa,
mas que estão em mundos diferentes. Aí um vai assistir a TV lá no quarto, outro vai ficar na sala, e aí um faz a refeição diferente do horário da outra, e aí eles começam a traçar caminhos diferentes, aí não tem mais momentos de lazer juntos, não tem mais prazer em estar com o outro. E como isso impacta na vida dos filhos? Através dessa experiência de vivenciar isso. Então, um exemplo, através disso daí nós estamos falando sobre habilidade social, interação social, respeito com o outro. Então, um exemplo, se eu entendo que uma forma de eu solicitar alguma coisa gritando, porque eu vejo meu pai gritando com a minha mãe, eu vou reproduzir isso de alguma maneira. Eu vou reproduzir isso na escola, eu vou reproduzir isso com a minha namorada, eu vou reproduzir isso com meus amigos, porque é a forma que me ensinaram. Para pedir as coisas tem que gritar, para pedir as coisas tem que agredir. É a forma que eu vou aprendendo. Então, o papel dos pais é de extrema importância decorrente disso, que eles são o primeiro contato que nós temos. É muito simples. Basta nós olharmos para trás. O reflexo da criação dos nossos pais tem nas nossas vidas. Então, imaginar como que foi o relacionamento dos meus pais. O que eu trago deles? O que eu não trago deles? O que os meus pais faziam que eu não quero para o meu relacionamento? Porque tem muitas coisas que presenciamos lá atrás e que ainda se faz presente no meu relacionamento atual. Então, tem algumas coisas que eu vou dar continuidade. Um carinho, um afeto, um mimozinho que o meu pai trazia. E tem algumas coisas que eu não vou querer dar continuidade. Que foram coisas que me chatearam, foram coisas que me entristeceram. Essa questão de relacionamento, ela está muito associada à qualidade de vida. Falando de pesquisas, tem um autor que ele menciona que a qualidade de vida no relacionamento aumenta em 4 anos de vida da pessoa. Olha o quanto que isso é grave. Olha o quanto que isso é alto. Por quê? A pessoa, quando ela não está feliz, ela fica estressada, ela não tem motivação para utilizar os seus momentos de lazer, e aí ela começa a gerar doenças. Então, ela desencadeia colesterol, ela desencadeia diabetes, pressão alta. Às vezes um câncer. Isso. E aí vai o quê? Colaborando no adoecimento. Então, ou seja, o relacionamento, o casamento, essa união conjugal, ela não está associada à qualidade de vida só do relacionamento, mas à qualidade de vida do indivíduo. Que está relacionada a essa família. Que está relacionada a essa família, isso mesmo. É como se fosse, ela reflete na minha motivação diária, ela reflete na minha expectativa futura, ela reflete na minha interação social, ela reflete em vários outros pontos. Então, eu vou ficar desmotivado, eu já vou chegar no serviço estressado, eu vou voltar estressado, eu vou ficar no trânsito estressado. Ela tem uma parcela, uma base de peso muito grande. Por isso que as pesquisas vêm aumentando muito. E que bom, que ótimo. Que está se tornando mais claras as informações, né? E a conscientização também, né? Uma curiosidade, por exemplo, a gente já está aí, né? Já passamos aí um pouquinho dos 30, olha, não vou entregar a idade da gente. Por favor, então, favor. assim, lógico, a gente vem de uma geração muito diferente da nossa, né? Porque a gente realmente vem pegando outras etapas, aí uma evolução muito grande. Uhum. Qual é a faixa etária que está tem um estudo, alguma coisa, você mesmo pode dizer até do seu trabalho, que se permite essa conscientização e buscar um profissional para poder, um psicólogo, enfim, para poder relatar esse desajuste que ocorre, porque antigamente, como você falou, as mulheres eram mais submissas e tinha que ficar dentro daquela situação. Sim. Ponto. Não sei se eu estou sabendo colocar a pergunta da forma que eu gostaria, mas vamos lá que a gente ajusta, porque pode ser a dúvida de muitos de vocês que estão nos acompanhando, tanto da página da Rádio Cristal Gospel, quanto vocês que estão aí nos acompanhando na minha página também. Temos aqui a Dalma Vargas, né, que está na página da Rádio Cristal Gospel. Boa tarde, com a paz de Deus. Peço oração para os meus filhos, Wesley, Welder e toda a família Araxá. De Araxá, olha Que só, legal. gente. Seja bem-vindo, Raul Augusto, Alexandre. Temos aqui também na minha página, né, da Sônia Nogueira Facebook, de Djalma. Boa tarde a todos. O Pisa, oba, cheguei a tempo para desejar um ótimo programa. Deus abençoe. Amém, Pisa.
Aí, ó, Pisa tá escrevendo, Priscila, tudo que acontece dentro do laço familiar deve ser compartilhado com todos? Exemplo, meu sobrinho está em uma clínica de recuperação para drogados. A família precisa participar? Depende. Não existe um protocolo, mas varia de acordo com o vínculo familiar, né? Então, assim, por ser um caso delicado, varia muito também de como que a pessoa que está lá internada, como que ela administraria isso, né? Até mesmo para não tirar esse poder da pessoa, como se a partir do momento que ele apresenta essa fragilidade, a posição e a fala dele não tem mais peso. Então, isso seria bacana de conversar com a pessoa que está internada. Olha, o que você acha? Vamos compartilhar isso com os tios, com os tias, com os avós, não no intuito de freses, de fofoca, mas no intuito, assim, de ter esse acolhimento, de todos ajudarem e, assim, dentro do possível, respeitar a opinião da pessoa que está lá, porque é ela que está vivendo em a situação, sofrimento, exposição também, né? Isso, e porque, assim, é a vida dela. Mesmo ela, em alguns momentos, não tendo condições de responder por si, mas é a vida dela. Então, o bacana seria esse momento familiar. Ir até o local, conversar com a pessoa, olha, o que você acha, podemos compartilhar, o que você gostaria, e de entrarem num consenso juntos, de não tomarem essa decisão sem a pessoa poder opinar sobre a própria vida. Até mesmo para quando ela sair, isso ser administrado de uma forma coerente, né? Ela está ciente de quem soube, de quem está sabendo, ela está ciente de quem não sabe, como uma forma de se preservar também. Temos aqui a Sandra Batista, seja muito bem-vinda também, muito obrigada pela participação. E vamos lá, eu vou recapitular a pergunta para ver se eu consigo ajustar. Por quê? Nós percebemos que essa conscientização, ela está muito relacionada a essa nossa geração, certo, né? De não, olha, está acontecendo alguma coisa realmente, a gente precisa buscar um profissional, precisa buscar um psicólogo, sei lá, um terapeuta, alguma coisa. Está muito relacionada à nossa geração. Uhum. A geração dos nossos pais e avós, como que está essa resistência? Porque o tabu ainda é muito maior, na verdade, né? Como que está isso? Eles buscam, eles se permitem ou não, e fica por isso mesmo, é uma geração que está ficando dessa forma até a velhice, e está ficando para a nossa geração mesmo. Como que está isso? Sim. Vou falar por experiência do consultório. Hoje a minha quantidade de idosos ela é baixa, até mesmo porque o idoso, não generalizando, né, que hoje o nosso município tem vários projetos com idosos, né, a estimativa aí há longos anos que nós vamos ser um país com muito idoso, não generalizando, mas o idoso ele tem uma estrutura mais conservadora, né? Então, assim, muitas vezes ele vai buscar recurso na religião, ele vai buscar um recurso ele mesmo de administrar, porque é difícil de falar das dificuldades, das angústias para o outro. Principalmente, isso é muito comum, eles chegarem no consultório e brincarem, nossa, mas você tem idade para ser a minha neta, para ser a minha filha. Como se fosse assim, o que ela vai me ajudar? No que ela vai me ajudar? E aí, devagarzinho, você vai tecendo esse vínculo e ele vai entendendo o que está acontecendo com ele. E aí faz uma parceria muito bacana. Hoje, o meu público maior é o gênero feminino, né? A mulher, ela está muito mais aberta para essa procura, para essa abertura, para esse se permitir. Até mesmo as pesquisas apontam que quem dá entrada em divórcio, a maioria é o gênero feminino, porque não se contenta. Porque muitas vezes o homem, o gênero masculino, ele, não tá bom, mas toca o barco. Não tá bom, mas é a vida que segue, não tá bom, mas vamos dar continuidade. Porque ele acaba se acomodando um pouco mais. E a mulher, ela tem essa iniciativa, tanto de procurar um auxílio, tanto de dar entrada numa separação. Dentro hoje do consultório, o meu público maior é o gênero feminino, como eu mencionei, com a faixa etária das mulheres mais maduras, na faixa aí dos 40 a 50 anos. Olha, uma idade boa. Uma idade bacana. Uma idade interessante, então não tá tão fora assim, na verdade, Sim. Porque se a gente for olhar,
dos 40, 50? Isso. Então, 50 anos já é, Sim. de certa forma, a geração ali atrás que eu estava realmente tentando colocar uma pergunta para ver se casava, né? Para essa realmente permissão, na verdade, né? Que a gente Sim. percebe que ainda tem muito tabu relacionado a isso. Sim. E é como se fosse assim, a mulher, ela casou, cuidou dos filhos, e agora ela pode se olhar. O que eu vou fazer com o que me resta da vida? O que eu quero continuar fazendo? O que não está me satisfazendo? E é um momento que ela olha para si, de se permitir. Ao tomar o chá com as amigas, a não querer cozinhar, a deixar a louça na pia. Pequenas coisas, mas que para ela faz um sentido muito grande. Já passou a fase, né? Sim, sim. Os filhos, né? Nós estamos falando aqui de certa forma, meio que geral, né? Uhum. Depois a gente vai aprofundando em outros momentos, até mesmo porque olha só como a hora voa. Não falei pra você que a hora voa? Olha a hora ali, ó. Olha a hora como voa, gente. O papo fica tão agradável que aí quando a gente pega o embalo, vai olhar, gente, já é meio-dia, ou já é 1 hora, aí tem que acabar. Bom, mas enfim, os pais, né? O que acontece com os filhos, né? Porque às vezes a gente vê que a gente está numa geração que está tendo muitos desafios e a gente está passando desafios e às vezes é muito cobrado para os pais, porque os pais não entenderam ainda que tem uma mudança muito diferente da época deles, que de certa forma eles tinham talvez uma outra forma de política ali envolvida na situação, principalmente na estrutura do homem conseguir pagar as coisas da casa, e a mulher ainda se permitir ficar cuidando dos filhos, e hoje em dia já não acontece isso, porque a economia mudou muito. Uhum. Mas eu quero dizer assim, os filhos, o que acontece nos filhos de uma certa fase, de pequeno, conforme vai sendo ter uma percepção maior, é reflexo do comportamento de algo que veio dos pais? Não é só isso. Não é só isso. Existem várias outras variáveis que podem colaborar, né? Então, são características, a mesma coisa, 2 filhos criados pelo mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, são totalmente diferentes. Isso aí Então, a gente já vê. Isso é muito comum, porque são características internas. Então, inclui essas características internas, inclui a situação, o que eles presenciam, o que cada um reflete. O que cada outro. O que significa para cada um aquela mesma situação. Isso. E cada um vai fazer uma leitura de uma forma diferente. Isso, como se fosse um exemplador. Para cada um é administrado de uma forma diferente. Então, tem pessoas que têm muita dor, que vão falar menos e vão procurar ajuda. E vai ficar deitadinho, mas não vai reclamar. Tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão ficar desesperadas. Cada um interpreta e tem um significado diferente. Então, isso é a mesma coisa, assim. Não é só isso, mas tem uma grande parcela. Porque é o primeiro contato que a criança tem sobre a vida, né? Parâmetro da vida, né? Aspectos voltados a vínculos. A vínculos. Isso. Isso é uma palavra muito interessante. Porque, de certa forma, é isso. É vínculos mesmo. Vínculos. E aí, assim, eu tô colocando os pais, mas tem avós que adotam posturas de pais. Tem tios que adotam a postura e o papel do pai. Porque a tia fica o dia todo, a mãe passa só para pegar para dormir, a avó que a mãe não pôde criar e a avó que cria. Então, assim, os pais que eu digo no papel, não só na questão biológica, né? A representação que essa pessoa vai ter para a criança. E aí entra questões econômicas, né? Da qual a criança é exposta, algum tipo de trauma, se ela é exposta. Isso também interfere. Então, existem sim algumas variáveis que podem também colaborar. Para não gerar como se fosse assim, os pais é culpado por tudo. Sim, né? até mesmo porque não, porque isso. tem vários fatores aí, né, que Isso. realmente coopera para que forme esse ser humano também, né? Isso. E quando, assim, os pais chegar no ponto de perceber e se permitir, porque muitas vezes a geração anterior ela não se permite tanto assim, falar, não, realmente teve um ajuste, vamos agora, nesse momento, realizar aquilo que não aconteceu. Talvez eu não tive uma percepção maior por falta de conhecimento, lógico que todos nós estamos aprendendo, igual eu tenho uma filha,
Hoje eu tento aplicar para ela aquilo que eu acredito que é interessante dentro do que eu vi, não gostei tanto, e aí ajusto, e aí o que eu gosto eu aplico, e assim vai indo, e dentro do meu conhecimento que eu vou adquirindo. Isso. E lógico que a gente sabe que vai refletir de alguma forma. Pode ser positivo em alguns momentos, porque não tem como ter uma perfeição aí, na verdade. Não tem como ter uma perfeição. A gente tenta fazer o melhor que pode ali. Mas pode ser que chegue um tempo que a gente perceba que precisa ajustar um pouco mais. Para quem está já acostumada a se permitir, beleza, vai todo mundo buscar um jeito de auxiliar. E quando não existe isso, que a gente vê muitos conflitos entre filhos e pais e filhos, porque os pais acham que os filhos querem mandar nos pais e os filhos acham que os pais não estão compreendendo a informação, e assim vai, porque vai mudando muito, né? Sim. Um exemplo, né? Pegando isso que você falou com relação à filha. Todas as decisões tomadas nesse momento são as ideais. Porque é desleal ser feita uma cobrança daqui a 3 anos. Nossa, por que eu tomei determinadas decisões? Para aquele momento foi a ideal. Então, para aquele momento eu deixei ela ir na excursão, para aquele momento eu deixei ela ir na casa da amiguinha. Para aquele dia foi o que era ideal. Né? Então, todas as decisões tomadas até o momento são as colocadas como as melhores, como as decisões funcionais. Se porventura eu estou percebendo que eu estou adotando uma postura, um comportamento e não está sendo funcional, não está sendo bacana, pense e reflete o que está acontecendo. De tentar fazer uma leitura do por que ela está agressiva, por que está rebelde desse jeito, será que é falta de carinho, é falta de diálogo, o que ela quer me dizer com esse comportamento? No sentido de ter essa calmaria, e eu colocaria essa sabedoria de administrar um momento de conflito, que é um desafio na prática, porque ali você está no calor do momento. E aí você também está nervosa. E aí, muitas vezes, você acaba agindo de forma impulsiva. Mas não deixar que isso vire uma rotina. No intuito, assim, de promover, e aí nós voltamos à palavrinha comunicação. Para entender. Comunicação Filho, com empatia. O que está acontecendo? Pai, porque eu quero passear. E entrar nessa negociação. Lembrando que não vamos agradar a todo momento o filho. E isso faz parte. Por quê? Nessa fase que você já vai trabalhar regras, limites, respeito, e muitas vezes para isso você vai ter que dizer não. Isso faz parte do contexto. Isso quando se trata de crianças menores, né? Isso. Até muitas vezes com um adolescente, que ele quer dar esse grito de liberdade, né? Essa fase que vem nomeada aí como mais turbulenta, e faz parte entrar nessa negociação e muitas vezes também falar o não. Ou seja, de tudo que nós falamos aqui, a verdade é a comunicação. A comunicação. E a empatia de tentar entender o outro e buscar um ajuste para que fique bom para todos. Isso mesmo. E a comunicação que eu falo, pessoal, é a comunicação presencial. Não é da boca para fora, nas redes sociais. Não isso aí é por importante. mensagem. Por quê? A mensagem cada um interpreta de um jeito, aí eu já entendi de uma forma, já respondo de outra, ele já me responde, pronto. Ou seja, é olho no olho mesmo, criando vínculo e laços. Isso. Para aprofundar e realmente ter uma solução com menos impacto possível, né? E que favoreça ambas as partes. Isso mesmo. Né? Para a criação desse vínculo, desse afeto, desse carinho, que é esse contato presencial, ele consegue favorecer. Ao contrário, olha, mas estamos distantes, ai que bom, então que tem as redes sociais, a internet é para nos auxiliar. Mas dentro do possível, de trazer esse contato, essa proximidade do outro. E viver aqui, agora, né? O momento. Sem julgamento. Porque a gente entende que cada um vai ter sua visão e o importante é ter essa sabedoria de administrar da melhor forma possível. Isso mesmo. Gente, olha, eu vou ser séria, tem tanta coisa para perguntar, tanta coisa para falar. Porém, nosso horário já estourou e eu quero agradecer imensamente a sua participação, Priscila, por ter se permitido estar aqui. Contribuir com o seu conteúdo, contribuir com o que você vem buscando aí levar de valor para essas pessoas, né, que de alguma forma estão aí atentas, buscando novidades, essa permissão. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Sônia, mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu vou pedir uma coisa que eu acabei não me atentando. Passe o seu contato e o local que você atende, porque a partir de hoje vocês já conhecem um pouco mais dessa profissional aqui que está comigo. E lógico, se vocês desejarem entrar em contato, por favor, passe o contato para que eles possam entrar em contato e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Meu consultório, ele fica localizado na Rua Princesa Isabel de Bragança, número 235, sala 1009, no prédio da Elbor Tower. E também me encontram no telefone 3439-0900. Tem também o site, né? Tem também o site. www.priscila... Gente, Priscila dela são 2 L's, tá? Passito, não tem aquela música Passito lá? Tem. Então, mas essa aqui, Passito, tá muito chique. É paccitto.com.br. E aí vocês podem estar entrando lá também, conhecendo um pouco mais. Enfim, eu acredito que é isso. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Vocês que estão na página da Rádio Cristal Gospel, eu muito obrigada pela participação, pela interação. Para vocês que estão aí na minha página do Facebook, Sônia Nogueira, meu muito obrigada pela participação. O assunto realmente é muito extenso. Vamos marcar um outro momento para você voltar novamente, a gente explanar um pouco mais aí sobre esse assunto, falar um pouco mais sobre esse assunto, enfim. Meu muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, você empreendedor, tenho um recado para você. Já imaginou a sua empresa ou seu comércio? No programa Empreenda com a comunicadora Sônia Nogueira. Entre em contato com a nossa produção através do e-mail autotiet@sonianogueira.com.br. Aguardamos